Muitos de vocês acabaram indo pesquisar sobre o nome do AP, e o que mais me entristece no meio de toda essa história, existem diversas calúnias e difamações na internet sobre a vida de um homem honrado de Deus que veio para salvar muitas pessoas. O ministério do apóstolo tirou da rua uma quantidade de drogado, de prostituta, levou a palavra para pessoas que estavam desoladas, artistas, jovens, fez pessoas que jamais iriam dizer que eram evangélicos se converterem e pregarem a palavra do Senhor. Tem ministrado a vida de tantos casais. Eu, por exemplo, se tenho aqui a minha família edificada, minhas 2 filhas, o meu casamento de mais de 23 anos, foi graças a ele. E assim como eu, várias outras famílias na mesma situação se manteram casadas por conta do AP, porque o AP vivia o evangelho e sabe que Deus odeia o divórcio e que é plano do diabo destruir as famílias. Então saber que ele foi tão eficiente em ministrar a vida de tantas pessoas e não conseguiu gerenciar o conflito que estava dentro da sua própria casa, dói o meu coração de saber que esse mundo é assim. Jesus Cristo mesmo, quando veio para cá para poder operar milagres, teve que sair de perto dos seus, porque é muito mais difícil a gente exercer poder com as pessoas que estão ao nosso redor. Agora, ainda que ele tivesse todo tipo de conflito com a esposa, que já há muito tempo não está bem, e é nítido, é só vocês olharem para a pastora, que vocês vão ver que ela não está bem. O que mais doeu foi saber que muitos do que foram levantados por ele virou as costas para ele no momento que ele mais precisou. Então, assim como Jesus foi traído pelo seu povo judeu, o Rina também foi traído pelo próprio povo que ele ergueu. Quantos chegaram ali abatidos, destruídos, e ele ensinou a palavra, e ele colocou no lugar, e ele botou de pé, e ele ensinou tudo, e a pessoa fez um ministério enorme, como vários desses pastores que no meio de toda essa confusão se aproveitaram de uma situação para poder sair do bola. Porque sim, gente, envolve muito dinheiro no meio de tudo isso. Eles não olharam nunca para Cristo, porque Cristo se alegra com a ovelha perdida, Cristo se alegra com a volta do filho pródigo, e quem fica com ciúme é o outro filho. E foi exatamente isso que a gente vivenciou dentro do Bola de Neve. Uma onda de ciúmes e de vaidade, e assim como uma bola de neve, usaram toda a fraqueza e toda a insegurança da mulher dele para começar a atacar e destruir essa casa que salvou tantas pessoas. Então, ainda que ele tenha restaurado o lar de vários, ele estava com o lar dele destruído. E como um homem desse se mantém de pé, sabendo que a esposa está no estado que está, entrando na internet, vendo tudo que estavam postando dele e vendo as pessoas que estavam do lado dele abandonarem ele, que conheciam a natureza dele, dando aval a tudo isso, e abandonando ele pelos motivos menos cristãos possíveis. Porque, como a gente sempre diz na academia, mais importante do que vencer a guerra é quem está com você no lado da batalha. E são nos momentos de crise que vocês conhecem as pessoas. Eu diversas vezes falei com o AP e achava que o fato dele ter sido tirado do púlpito estava enfraquecendo mais ainda ele, porque a cada domingo que ele ia, que ele pregava, ele saía de lá com as forças renovadas, e até isso foi tomado dele. E ele falava para mim: Tata, eu não consigo voltar agora, eu preciso me recuperar. O golpe foi muito duro. E isso, saber que ele morreu triste desse jeito, me entristece demais. Porque ele não merecia. Ele não merecia que a esposa tivesse gravado conversas particulares dele e ter soltado na internet para tentar incriminar. E quem é há 23 anos casado e escuta as discussões deles, tem vontade de dar risada. Você vê que em momento nenhum ele agride ela, ele toca nela, ele fala palavras horrorosas para ela. O máximo que ele falou é que ela estava endemoniada e que ela precisava se tratar. E de fato ela precisa.
ela precisa buscar ajuda e ela precisa se tratar, porque ela não está bem. Queria parabenizar a todos que pegaram uma mulher fragilizada, que estava usando remédios para tentar se manter nesse mundo, e foram plantando todos os dias semente do mal na cabeça dela, contra o marido dela, e parabenizar, porque tudo que essas pessoas queriam, elas conseguiram. Elas queriam acessar a fortuna e o dinheiro do Rina, que isso é a única coisa que importa, e agora sim, ele morreu, essa herança vai ser dividida, a pastora Denise vai ficar com a parte que lhe cabe, e boa parte vai para o outro filho dela, que não era filho do Rina, que brilhantemente arquitetou todo esse plano e foi todos os dias pingando uma gotinha, envenenando a mãe contra o próprio marido. Quem é cristão sabe que Deus odeia o divórcio, e qualquer pessoa que tenta incriminar, incentivar uma mulher ou um marido se separar e jogar um contra o outro, está sendo usado por qualquer pessoa, menos pelo Espírito Santo. Quem vê os discursos dela, a fala dela, não só do velório, mas de antes do Rina falecer, sabe que ela não está bem. E ela, em meio a todas essas pessoas do mundo inteiro, é a que teve a maior perda. Ela perdeu o companheiro dela, que ia ficar velhinho junto com ela. Ela vai sentir a maior falta de todo mundo. E ninguém que está ao redor dela está preocupado com ela. Estão preocupados em acessar os recursos que ela tem direito. Ele montou casas de oração para ela, ele fez tudo o que pôde para ser a adoradora reconhecida que ela foi ao longo de todos esses anos. E ela jogou tudo por água abaixo, porque foi uma mulher insensata, que foi movida pelo ciúme que foi plantado no coração dela dia após dia por pessoas que deviam amar e orientar essa mulher. Me entristece ver que ele foi embora e que esses abutres continuam de pé aí e que, além de terem matado o meu AP, ainda vão se beneficiar. E digo que eles mataram o meu AP porque eu acredito que o meu AP jamais teria caído da moto se ele não estivesse tão fraco, tão cansado e tão abatido. Ele era um homem forte. Como que ele perdeu o controle daquela moto? Caiu. Que infarto que ele teve em cima da moto. Ele foi resgatado com vida. Ele foi falando na ambulância, foi igualzinho meu irmão Alessandro, teve múltiplas fraturas, foi resgatado com consciência e morreu por infarto por conta da quantidade de hemorragia interna. Mas meu pé jamais teria caído da moto se ele não tivesse tão enfraquecido. E nós tivemos, eu não, porque ele sabe da minha admiração por ele, mas todas as pessoas foram avisadas. Deus ainda foi bom. Mandou ele umas 2 vezes para o hospital com embolia, depois com pneumonia. Ele estava visivelmente cansado. Todas as pessoas tiveram tempo de se arrepender. Eu mesmo falei para a pastora tudo isso. Todas essas coisas eu falei. Todos foram avisados de que a nossa meta nesse mundo é salvar vidas para Cristo. E que em nada, esses sentimentos que a gente tem de ciúme, de vaidade, de poder, tem a ver com a salvação de Cristo. Vocês quererem enfraquecer o bola, rachar a igreja, montar outras coisas, em nada tem a ver com salvar as pessoas. Nada vai mudar o fato do meu AP ter morrido, se sentido traído e abandonado. Nada vai mudar o fato de saber que ele queria voltar para casa e ter uma mulher em casa bem, e que foi essa própria mulher que se levantou para começar a destruir todos eles. Nada vai mudar o fato de quem começou a plantar tudo isso na cabeça da minha pastora vai se beneficiar com a morte do meu AP. Então isso me entristece muito.